Bom dia! Hoje nós estamos aqui com o Genésio. Nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Esse assunto é ética. Nós tivemos uma semana maravilhosa de apresentação no Centro Universitário Uniandrade. Indico para você, melhor universidade de Curitiba, hein? Então, hoje nós estamos falando sobre ética. E eu quero convidar aqui o Genésio para ele nos falar um pouquinho sobre isso, o que ele achou desde a primeira aula, professor Adriano. Fala um pouquinho aí, Genésio. Olha só, essa semana nós tivemos aula com o professor Adriano e ele falou que nós precisamos honrar o papel social. E dentro do papel social, ele falou que a gente tem que honrar, essa é a parte mais importante. Então o que dentro de honrar o papel social? Eu sou anão e eu sou afrodescendente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar capoeira. Então vamos lá, cadê a musiquinha? Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Olha, Muito bom! muito bom. A Letícia falou alguma coisa sobre círculo. O que é aquele círculo que ela falou? O que significa? Na verdade, a Letícia estava falando que a gente precisa respeitar o espaço. O que a Letícia estava falando, na verdade não é círculo não, é quadrado. É ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. É isso que ela queria dizer pra gente aí. Muito bom, e você tá bem de saúde, hein? Tô me cuidando. Tô forte, viu, meu músculo? Tô vendo. Sabe o que é isso? Aula do professor Alex. O professor Alex, ele tem dado neurociência, e ele falou de ética, moral, e ele falou que a neurociência diz que a gente tem que estar bem. Mente sã, corpo são. Quer ver? Olha esse exercício que eu tenho feito. Mostra aí pra nós. Ó. Eu estou impressionado. Você vê a aula do Alex. Impressionado com a sua forma física, com a sua disposição. É isso mesmo. E assim, para manutenção da saúde, para manter uma saúde assim, 10 igual a sua, animais sempre foi usado, né, para fazer experimentos. O que você me diz sobre isso? Olha só, a gente teve a aula com a professora Evelise. Isso. Muito boa, professora. E aí teve um debate sobre os animaizinhos. Quer ver? Primeiro foi falado o seguinte: mata os animais. Mata os animais. Mas tinha um grupo que falava assim: não, tadinho dos animais. Os animais é bonzinho. Cuida dos animais. Mata os animais. Mata. Não. Cuida dos animais. Mas sabe quem ganhou? Quem? Ganhou o grupo que disse assim: salva os animais. Com certeza. Ninguém vai matar os gatinhos da Evelise. Salva os gatinhos da Evelise. E o grupo que salva os animais ganhou. Muito É bom. isso que ganhou. Muito bom, e com certeza te ganhar, porque os gatinhos não merecem morrer. Mas faltou alguma aula, não faltou? Faltou a aula da professora Ana Cristina, que falou pra gente sobre julgamento, que a gente não precisa julgar. E aí ela fez um exercício na aula que foi show de bola. Ela pediu pra gente escrever num caderno um recadinho. Escrever pro pessoal assim: o que você acha da Mari? Aí o pessoal escrevia: Mari é gatona. Escrever lá da Lise: Lise é companheira, amiga, não sei o quê. Escrever da Flávia: a Flávia tá sempre junto. Escrever do Vanderlei, fica matando aula. Não podia escrever isso não. E aí tinha recadinho que tinha que escrever pro professor. E eu vou escrever recadinho pro professor agora. Professor Adriano, rogamos por vós na hora de nossa nota. Amém. Amém. Mas olha só, quando eu penso nisso, e a gente pensa nisso, quando a gente passou toda semana falando de aula integradora, e tinha a ver com ética, e como psicólogos, a gente começa a pensar no consultório. E consultório precisa ser um lugar que as pessoas possam sair do personagem.
onde elas não precisam ter um cenário, sabe? Onde elas possam se sentir livres e a ética possa vencer. Então, o psicólogo, ele precisa agir de maneira ética o suficiente para que a pessoa possa se sentir livre no consultório para ser quem ela é. Ela não precisa fingir. Por isso que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos fazer isso. Boa tarde. Estamos aqui nesse ambiente aconchegante, onde nós vamos estar conversando com a Flávia, com o Gustavo, com a Liz e com a Mari. Vamos continuar falando sobre ética, né? Nós terminamos falando sobre esse ambiente que o psicólogo tem que proporcionar, né, para ser um ambiente seguro. E eu queria conversar aqui nesse bate-papo com vocês sobre esse papel do psicólogo, né? O de nós como estudantes, quais os cuidados que nós precisamos ter. Então, a respeito do nosso código de ética da psicologia, a gente não começa a exercer o código de ética só depois que estiver formado. A gente começa a exercer a ética desde já como estudantes de psicologia. Interessante. Alguém sabe algum exemplo de como que a gente pode exercer essa ética desde já? Eu acredito que a ética a gente começa a exercer em todos os momentos da vida da gente, né? É muito simples você cobrar a ética até mesmo dos políticos, quando a gente não exerce ela no nosso dia a dia, né? No simples trânsito, na educação, na fila de uma panificadora, na fila do banco, né? São coisas assim, eu acredito, no dia a dia. E sem dúvida, os erros cometidos em relação ao código de ética não são só de alunos de psicologia. Muitas vezes, profissionais formados, eles cometem erros em relação ao código. É verdade, por isso que a gente precisa desde já estarmos nos policiando, né, para estarmos seguindo a maneira que a gente precisa, né? Até para dar um exemplo. Gustavo, o que você pode nos dizer sobre ética, sobre esse bate-papo? Acrescenta mais alguma coisa para nós aí. Bom, a ética, ela vem da nossa origem grega, né? Surge no período chamado de Ouro da Grécia, onde os mitos deixam de ser a resposta para tudo, e um período de grande evolução para a sociedade. A ética que passa por todos os campos da nossa vida, né? Tanto na saúde como a bioética, a neuroética, ligada à neurociência e tudo mais. Todo o campo da nossa vida está permeado por ela. Ela é uma forma de você trabalhar a moral que surge da cultura das relações sociais, né? E, por exemplo, parte da ética do psicólogo, como a nossa colega estava falando, que você não pode julgar o outro. Você não deve pegar e impor a sua visão sobre o outro, pré-julgar ele, porque isso é apenas a sua história de vida, sua ontogenética se impondo sobre a outra pessoa sem analisar os fatos que ela passou. É sempre difícil a gente querer julgar, né, falar o que o outro deve ou não deve, sem saber o que o outro está passando, sem estarmos na pele da outra pessoa, né? Sobre as relações sociais virtuais, né? São os papéis sociais nossos que nós já carregamos como estudantes de psicologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente posta nas redes sociais, no que a gente comenta, porque já vamos formando uma ideia de como as pessoas vão formar uma ideia da gente, de como a gente está se comportando, de como de quem somos. Então isso a gente vai passar isso para eles, da maneira que nós se comportarmos.
diante de outras pessoas. E quando a gente pensa em ética, se nós formos pensar, nós falamos aqui sobre a origem, sobre toda essa questão, sobre o psicólogo, sobre o código de ética. Quando falamos sobre as crianças, Flávio, quando a gente fala sobre as crianças, né, como que a ética entra, como que a gente pode lidar com a ética em relação às crianças? Bom, as pessoas não pensam muito em respeitar as crianças, porque são só crianças, né? E elas precisam ser respeitadas, principalmente o espaço dela, porque ninguém pode chegar pegando na criança, sendo que ela não... E mesmo os pais não são só pessoas de fora, né? Os pais têm que dar espaço a elas têm as suas escolhas e Saber o como a limite. professora explicou pra gente, que não é porque é pai e mãe que tem que dizer tudo que tem que fazer daquela maneira, eles têm escolhas, eles Que é têm... o direito da criança. É direito da criança, eles têm direito de escolher, de ter opinião. Isso é importante, até nessa questão da gente pensar sobre a Flávia comentando, né, sobre não é qualquer pessoa que pode ir lá entender que a criança tem as suas peculiaridades, pegar nela de qualquer maneira, né? É um brinquedo que ela está fazendo. Isso é algo que a gente precisa pensar bastante, sim, porque a criança está sendo cuidada, a criança está sendo, está crescendo e ela precisa ser autossaudável, né? Então, nós já estamos aqui falando sobre ética. Seria interessante, nós temos uma palavra final sobre esse nosso bate-papo de ética, né? Gustavo, pode dar um fechamento para nós aí sobre A ética? gente discutiu todos os meandros em que a ética se encontra na nossa vida e tanto entrando na questão das crianças, que a gente tem que ver que elas são indivíduos mesmo e não apenas sub-humanos, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de ainda não estarem completas para a sociedade. E a questão da ética, do código de ética do psicólogo, um tema que a gente acabou infelizmente não tendo tanto tempo para se aprofundar, é a ética animal, né? A gente não conseguiu entrar muito a fundo, mas já foi falado no começo do programa, né, com o convidado de hoje. Bom, e para encerrar, vamos fazer, né, os nossos patrocinadores. Então, câmera 1, foca aqui em mim. Biscoitinhos da vovó. Dia das Mães, não dá para esquecer, né? Homenagear aquela que cuidou de nós. E para lembrar de vó, o que melhor que biscoitinhos com café, né? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima semana. Tchau. Ah, não vai cozinhar lá dentro, coitada. Inclusive o ventilador. Soltar o pano lá para a gravação. Vamos lá. Então, beleza. tem uma hora que eu vou fazer esse movimento. Acho que não vai aparecer, né? Vou fazer assim, vou fazer assim e vou fazer assim. Tem para nos contar sobre isso. Juro por Deus, gente, desliga tudo. Não grava isso.